Falei hoje de manhã já um pouco sobre isso, mas a gente está... Hoje é o nosso último culto, eu e a minha esposa, Júlia. Meu nome é Felipe, se tem alguém aqui que ainda não me conhece. E a gente está se mudando para os Estados Unidos, né, onde a gente vai estar estudando por 2 anos. E no final do culto a gente vai falar um pouquinho mais. Então, para mim, tá sendo bem difícil hoje, o dia inteiro, assim... É uma mistura de emoções, né? Já estamos aqui em Floripa há 16 anos, desde o início da igreja, participando de tudo, e Deus tem nos chamado agora para um momento diferente, né? Então, é um momento muito singular, assim, é uma mistura de emoções. Se eu me emocionar durante a palavra, já peço desculpas aí, mas eu estou muito feliz, muito contente, né? Tenho certeza do que Deus me chamou para fazer, mas ao mesmo tempo já estou sentindo muita falta de todos vocês, e vocês definitivamente moram no meu coração e vão estar comigo. Mas eu queria compartilhar um pouco aquilo que Deus tem falado comigo e com a minha esposa, sobre o momento que nós estamos vivendo e sobre o que eu creio ser uma direção para a nossa nação, para a nossa casa, para esta casa, para a igreja no Brasil. Eu creio que existe um convite dos céus para nós e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo 4. Enquanto você abre, eu gostaria de orar nessa noite. Amém. Espírito Santo, obrigado porque você está neste lugar, Espírito. Eu te agradeço porque você é vivo, você é real. Obrigado, Espírito Santo, porque só você pode nos revelar Jesus e é o que você tem feito através dos dias. Obrigado, Espírito Santo, porque você tem aberto a nossa mente para a revelação genuína de quem Jesus é. Não uma revelação ultrapassada, não uma interpretação cultural, Jesus, mas é uma revelação diretamente do seu coração para nós, através do Espírito. Eu oro para que nessa noite você seja livre para falar, para que sejam as tuas palavras, não as minhas, e que haja uma unção, uma dispensação do teu Espírito, do teu amor neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então eu gostaria de falar para vocês sobre o convite que eu escuto da parte de Deus para nós, e é um convite ao deserto. É um convite para nós entrarmos no deserto. E eu não sei o que você já ouviu falar sobre deserto, né? Na igreja, não sei se você tem alguns anos de igreja, provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre deserto. Mas eu queria te pedir para que você esquecesse tudo que você já ouviu nesse momento, para que você ouvisse essa palavra sem preconceitos e sem conceitos já determinantes no seu coração, mas esteja aberto ao que o Espírito Santo quer falar puramente através dessa palavra. E lá em Lucas no capítulo 4, eu gostaria de ler, a gente vai ler alguns versículos e a gente vai conversando então. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e no fim deles teve fome. Até aí agora. Queridos, a Bíblia diz que Jesus sai do Jordão e ele vai direcionado pelo Espírito Santo para o deserto. Se você conhece a vida de Jesus, você sabe que no Jordão, alguns momentos antes, né, de Jesus ser conduzido ao deserto, ele estava no momento do batismo dele. E o momento que Jesus é batizado por João Batista é o momento que os céus se abrem e a identidade de Jesus, existe uma manifestação divina, celestial, sobre quem Jesus foi chamado para ser na terra. E antes de Jesus fazer qualquer coisa, antes de começar qualquer tipo de ministério, é muito importante a gente entender isso, queridos. Para você poder suportar o seu propósito na terra, você precisa carregar uma unção. Jesus, ele recebe uma unção no nascimento dele. Jesus, ele é ungido ali no batismo, antes do ministério dele. Jesus é ungido para a morte dele. Para cada propósito que Jesus cumpre na terra, existe uma unção delegada. O que é essa unção? É um poder sobrenatural que capacita um ser natural a cumprir um propósito do reino, um propósito celestial. Então Jesus, ele é batizado, os céus se abrem e a seguinte frase sai da boca de Deus naquele lugar: este é o meu filho amado. A filiação de Jesus é afirmada, né? Deus como pai, Deus, queridos, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu relacionamento com paternidade, mas independente se você teve uma boa figura paterna terrena ou não, nós só temos um pai. Nós só temos um Pai, e esse Pai é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai, nós temos um Pai, acima de qualquer tipo de paternidade que você possa ter tido experiência. Um Pai é o nosso Pai, é quem nos criou, e Jesus, ele tem a sua identidade afirmada: este é o meu Filho amado, e Deus continua dizendo: em quem eu tenho o meu prazer.
E naquele momento, a vida de Jesus é trazida como o simples fato de Jesus estar respirando. Isso já traz prazer a Deus. Queridos, a nossa existência agrada a Deus. A nossa existência já é o cumprimento de um propósito. A vida é um presente de Deus e é algo que Deus nos entrega porque isso traz prazer a Ele. E Jesus ele é afirmado como filho e como alguém que traz prazer. E daí depois disso, a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, não foi pelo diabo. Jesus é trazido pelo Espírito ao deserto. E talvez isso seja um pouco difícil para nós entendermos, né, dependendo de como você enxerga o deserto. Mas o deserto, ele é um lugar onde não existe nada e ninguém. É um lugar onde literalmente não existe nada, é um lugar escasso, é um lugar árido. O deserto, Jesus passa 40 dias, a Bíblia diz que ele não come por 40 dias. E depois desses 40 dias Jesus tem fome. Queridos, 40 dias sem comer nada, o corpo de Jesus estava fraco ou forte? Fraco. Os nutrientes naturais ali que Jesus precisava não estavam com ele. 40 dias sem comer, Jesus foi exposto a uma fraqueza extrema. Jesus estava no deserto e ele estava fraco. Jesus estava fraco. E nesse lugar de fraqueza, quando a definição de fraqueza que eu encontrei num dos dicionários dizia o seguinte: completa vulnerabilidade. Você não tem força para nada, você é completamente exposto e vulnerável. E Jesus, por 40 dias, está no deserto, sem ninguém e sem nada, completamente vulnerável. Vulnerável a quem? A Bíblia diz que quem estava nesse deserto era o diabo tentando a Jesus. Mas Jesus não estava vulnerável ao diabo. Porque a nossa vulnerabilidade, né, é muito contraditório isso, porque muitas vezes nós pensamos como seres humanos que quanto mais vulneráveis nós somos, quanto mais fracos nós somos, mais o diabo pode nos atacar. Mas a realidade é que a sua vulnerabilidade atrai o espírito, não o diabo. A sua vulnerabilidade prova que de fato eu sou fraco, de fato eu não posso nada. Mas a palavra de Deus me ensina que é quando eu sou fraco que o poder dele se aperfeiçoa. Então, enquanto eu sou forte, queridos, enquanto as coisas estão todas resolvidas, enquanto tudo já está certo, Deus não pode se aperfeiçoar em você. E é por isso que a gente fica patinando no mesmo lugar. Porque você está evitando o deserto, pensando que o deserto vai trazer sofrimento para você. Mas, na verdade, o deserto é o único lugar que o poder de Deus se aperfeiçoa. E o deserto é tão forte que Jesus, quando os seus discípulos não estão no deserto, Jesus, ele diz assim, é o seguinte: às vezes você não vai estar em uma situação de deserto, mas a sua mente vai ser de deserto, a sua mentalidade. E Jesus diz assim, em Lucas 11, olha, vocês vão sair para pregar o evangelho, mas vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar roupas, vocês não vão levar alimento. Por quê? Porque Jesus estava falando assim, ó, vocês têm que depender de uma pessoa só. Vocês só podem depender de um, é um que vocês têm que depender. Existe um nível de vulnerabilidade que nós, como filhos de Deus, precisamos entender, queridos. É quando Deus pode fazer o que Ele quer, da maneira como Ele quer. Deus não trabalha com a sua força, Ele trabalha com a sua fraqueza. Então, quanto mais fraco eu sou, mais útil eu me torno ao Senhor. Lembra, a palavra de Deus traz diversas vezes sobre uma servidão, né? A Bíblia nos chama de servos inúteis, e um servo inútil é a figura perfeita, é a pessoa perfeita para que Deus use. E queridos, talvez você se sente exatamente assim, talvez o seu casamento, sei lá, está acabado, ou o seu casamento está muito ruim, ou o seu relacionamento está horrível, talvez você não tenha um relacionamento, talvez os seus filhos, talvez, eu não sei exatamente o que você passa, mas eu só queria te dizer que a sua realidade e a sua condição hoje, natural, não pode te levar para um lugar de esconderijo, porque Adão e Eva, quando eles pecam, eles se escondem no jardim, e por se esconderem no jardim, eles foram vencidos pelo pecado. Mas Jesus se expõe no deserto, e Ele vence o pecado através da exposição. A vulnerabilidade de Jesus é muito mais forte no deserto do que o esconderijo de Adão no jardim. Não tem a ver com aonde você está colocado, se você está colocado numa situação favorável, se você nasceu numa família boa ou ruim, se o seu passado foi tranquilo ou não. Não é isso que define, queridos. A questão é que nós temos que entender que é quando eu sou fraco. Jesus trabalha com homens e mulheres fracos. Nós somos seres humanos, ninguém aqui é de ferro. Queridos, ninguém aqui pode todas as coisas na nossa carnalidade, mas através da nossa vulnerabilidade o Senhor se aperfeiçoa. Então 40 dias que Jesus passa para poder
vencer Satanás. É muito lindo o que acontece aqui. E vamos continuar a ler, versículo 3, diz assim, o diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Até aqui, queridos, a beleza do deserto não é o sofrimento que ele traz, mas é a dependência que ele nos conduz. A dependência é a beleza do deserto, não é o sofrimento, tá? Muitos cristãos falam, não, você, né, quando as pessoas descobrem que eu tenho um amor pelas nações, né, e que, enfim, faz parte do meu chamado, muita gente diz, nossa, você deve sofrer muito. Nossa, seu chamado você vai sofrer muito, você não vai poder usar roupas legais, você não vai poder ter isso, você não vai poder ter... Queridos, nenhum lugar da palavra de Deus, Deus nos impõe o sofrimento como uma condição para cumprirmos o nosso chamado. Ele impõe escolhas que são difíceis, escolhas que são singulares, mas ele diz o seguinte, existe um sofrimento almático, né? Está lá em 1 Pedro isso, o sofrimento almático que ele vai te trazer a glória humana e ele vai te arruinar, mas existe o sofrimento no espírito, que é você sofrer como Cristo sofreu, você suporta os sofrimentos de Cristo em Cristo e não na sua natureza, ou seja, o sofrimento não tem a ver com o que está de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É uma mentalidade completamente diferente, mas o diabo ele fala assim, acho muito, muito interessante isso, porque o diabo ele usa só a Bíblia para tentar Jesus, né? Porque ele sabe que de outra maneira Jesus nem ia escutar, tem gente que está escutando muita frase, muita coisa que não é a palavra de Deus, a gente tem que afinar os nossos ouvidos para a Bíblia, e o diabo diz assim, olha Jesus, se você é o Filho de Deus, como a voz do céu apareceu há momentos atrás ali no batismo e afirmou que você era, se é verdade essa filiação, para de morrer de fome, ora por essa pedra e ela vai ser transformada em pão, porque a Bíblia diz isso. Mas daí Jesus fala o seguinte, não só de pão viverá o homem. E depois, cara, tem um versículo muito legal. Desculpa pelo cara se te ofendi. Capítulo 11, versículo 11. Olha só o que Jesus fala depois, né, do deserto. Ele fala assim, qual dentre vós é que o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus, o diabo está falando assim, aqui está uma pedra, transforma ela em pão e come, e Jesus está falando assim, eu não preciso de pão para viver, porque o justo não viverá pelo pão, o justo viverá pela fé. E daí Jesus, alguns capítulos depois, ele diz o seguinte, que pai que vai dar pedra para o filho que pede pão? Sabe o que Jesus está me ensinando? Pão não é alimento de filho, pedra não é alimento de filho. Sabe o que a pedra significa? Para que eles usavam a pedra antigamente? Lembra em Atos capítulo 6 e capítulo 7? Estevão, ele é apedrejado, e a pedra que Satanás estava oferecendo como alimento, na verdade, é julgamento de filhos. A pedra é o que mata e é o que destrói os filhos. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós entramos no deserto, mas no momento que a pedra aparece como nosso único alimento, a gente se nutre com o julgamento. E aí nós nos tornamos filhos que julgam. Nós nos tornamos o quê? Filhos complexados que não têm certeza sobre a filiação. E como a única nutrição é o julgamento, você reproduz julgamento. Queridos, eu queria te dizer uma palavra de Deus. Pedra não é o nosso alimento. Amém. Talvez o alimento que Jesus tem para nós, ele não acontece da maneira como a gente pensa, no tempo que a gente pensa, mas ele vai nos nutrir para uma eternidade muito melhor do que você pode imaginar. E sabe, queridos, eu queria te encorajar, eu queria dizer, eu sinto que tem muita gente aqui nessa noite, que você tem muitas promessas do Senhor, muitas palavras que Deus já te deu. E talvez você se encontre hoje num lugar de deserto e o diabo está te tentando. Existem propostas. E queridos, não me entenda errado, tá? O diabo aqui, não pensa num ser satânico. O diabo pode... lá em Apocalipse, não quero te assustar com isso, mas lá em Apocalipse, João diz o seguinte, Jesus falando através de João, que dentro da igreja de Jesus existe a sinagoga de Satanás. Ou seja, existem pessoas dentro da igreja que são mais boca de Satanás do que de Jesus, porque Jesus não acusa, Jesus não julga e Jesus não condena, Jesus perdoa e Jesus aceita. Mas às vezes existem outros irmãos que estão tentando nos alimentar com pedras, porque talvez é isso que eles comeram a vida inteira. E eu queria te dizer uma coisa, se esse é você, tá tudo bem, vamos trocar a alimentação nessa noite. Não se sinta mal. Não se sinta mal, não se sinta errado, não se sinta... Existe esperança, Jesus está aqui, Ele está falando com a gente nessa noite. Mas queridos, nesse lugar de deserto, esse lugar de dependência, existem atalhos que
o inimigo vai tentar colocar no nosso caminho, mas eu queria te encorajar, não aceite nada que não seja a palavra de Deus, diretamente da boca de Deus. Vamos continuar lendo. Lucas capítulo 4, versículo 5, diz assim, versículo 5 até o 7. Você está me acompanhando aí? Amém? Está comigo? Nossa, está ou não está? Amém, Jesus. Deus queira que todos estejamos aqui. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Querido, o diabo ele tentou o alimento, Jesus rejeitou, e daí o diabo chega e fala assim: tá, já que você não quer alimento, eu vou te dar ministério. E o diabo vem tentar Jesus através de um ministério ou de uma profissão, e o diabo está dizendo o seguinte: olha, eu tenho um papel que você pode cumprir na terra, eu tenho um papel que vai te trazer glória, eu tenho um papel que vai te colocar numa posição alta, eu tenho um papel que vai abrir portas para você, eu tenho uma oportunidade imperdível aqui. E queridos, se Jesus não tivesse o valor dele encontrado no Pai, Jesus teria trocado o seu valor por um papel terreno. E, queridos, o nosso papel nunca vai definir o nosso valor. O que você faz ou o que você não faz nunca vai dizer o quanto você vale. Aquilo que você pode oferecer. Sabe por quê, queridos? Se nós fôssemos o que nós fazemos, a partir do momento que um médico se aposenta, ele não é mais ninguém. A partir do momento que um pastor se aposenta, ele não é mais ninguém. A partir do momento que você decide que você quer algo diferente, você perde o seu valor. Isso é mentira, isso é o que o sistema mundial nos ensina. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz: vocês não podem se conformar com o padrão desse mundo. Vocês não podem se conformar com esse sistema que diz que você é o que você faz. Jesus diz: eu não preciso fazer para ser, eu já sou porque Ele fez, porque o Pai fez. Queridos, e nesse lugar, Jesus, Ele é testado, e o diabo fala assim: ó, só me adora. E quando eu li isso, eu estava ouvindo esses dias algo, um pastor falou uma coisa que mexeu muito comigo, e ele dizia o seguinte, sobre essa parte da adoração. Satanás, ele pede para Jesus o adorar, e lembra que não sei se você conhece tanto assim sobre a história, né, da Bíblia, mas nós vemos 3 arcanjos na palavra de Deus, não sabemos se tem mais ou não, mas a gente vê Gabriel, que é aquele que traz as mensagens, né, geralmente ele avisa a mulher que ela está grávida, Miguel, que é o anjo, é o guerreiro, né, o arcanjo guerreiro, e é quem... Lembra quando Daniel faz aquele jejum? Existe um principado na Pérsia, e porque Daniel jejua, Miguel vem, ele destrói o príncipe da Pérsia, enfim. Mas tinha mais um, que era Lúcifer, e Lúcifer, ele era o arcanjo da adoração. Então Lúcifer, a função de Lúcifer, o papel de Lúcifer e a essência de Lúcifer era a adoração. A questão é que quando Lúcifer cai, porque Lúcifer, ele erra uma vez e ele já é expulso do céu. Quando ele cai, ele perde essa posição. E quem que vai suprir essa posição de adoração? Quem que toma o lugar de adoração que Lúcifer tinha? Eu e você. E nós somos aceitos como adoradores diante de Deus. E mais, olha isso, cara, que incrível. Olha o que um filho tem e um ser não tem. Nós erramos todo dia, a gente peca todo dia, mas a gente não é expulso. Lúcifer errou uma vez e ele foi condenado. Então você imagina a raiva, a ira e o ódio que Satanás tem de nós. Principalmente quando você entende o seu lugar de adoração. Principalmente quando você entende essa essência da adoração e você vive ela dia e noite. Você traz fúria para Satanás. Por quê? Porque eu e você roubamos o lugar dele. Não é que nós roubamos, nós recebemos de graça, a gente não fez nada para merecer, simplesmente nos foi dado esse lugar. Então quando Satanás está dizendo: olha, Jesus, me adora, Satanás, ele está tentando perverter algo, por causa de uma crise existencial, se eu posso colocar assim, e um lugar onde, queridos, o inimigo ele sempre vai tentar nos tirar desse lugar de veneração e adoração a Deus. Então o que ele vai falar? Você está adorando, você está orando e as coisas não estão acontecendo. Que Deus que você está adorando? Mas a Bíblia diz que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, não com olhos.
não com coisas tangíveis. Filhos maduros adoram através do Espírito. E sabe, queridos, mais uma coisa sobre a adoração. Satanás ele vai tentar tirar de nós nesses dias esse lugar de adoração, porque a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 22, versículo 3, que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então a Bíblia nos mostra Jesus, né, Deus como sendo onipresente, né? Deus está em todo lugar, sim ou não? Só que Deus se manifesta em todo lugar? Não, Deus não estabelece trono em todo lugar, porque Deus é entronizado ou manifesto onde existe louvor, onde existe adoração. Ou seja, quando eu e você adoramos, nós trazemos o reino à existência. Quando eu e você adoramos, nós nos tornamos um milagre ambulante, nós carregamos esse milagre conosco. Então, o lugar de adoração é uma chave para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Por que nós estamos tão atacados? Por que existe essa agressão? Por que existe tanto corrompimento? Por que Satanás tenta nos tirar? Por que a nossa alma é algo às vezes tão complexo e tão difícil para nós? Porque é através da adoração que o reino é estabelecido. É através da adoração, não é através de violência, não é através de posts no Facebook, não é através de homens que sabem pregar ou não sabem pregar, é através de um povo que adora, e você adora confiando. Quando você confia em Deus, você está temendo ao Senhor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de uma vida de adoração, e o inimigo ele ataca exatamente isso, mas Jesus traz a soberania de Deus sobre isso. E vamos continuar lendo, versículo 8 diz assim: o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. E em Mateus, diz assim: o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Queridos, o diabo mais uma vez está trazendo a palavra de Deus. Ele está falando assim: olha, pula daqui e vamos ver se os anjos vão te salvar, como diz na palavra de Deus. E queridos, o diabo, sabe como que o diabo, eu enxergo, como o inimigo tem atacado a igreja? Porque eu acredito que tem muita igreja, muitas pessoas, não estou falando de uma bandeira específica, estou falando de pessoas que realmente estão se jogando e esperando que os anjos os peguem. Porque o diabo, ele vai nos atacar através da interpretação. Então o diabo vai ficar trazendo, porque o diabo estava interpretando a palavra ali. Ele pegou um versículo e ele trouxe a interpretação do versículo. Mas Jesus, existe algo completamente superior à interpretação. A interpretação provém da sabedoria humana, mas a revelação provém do trono de Deus. Sabe o que é a revelação? A revelação é a exposição plena de Cristo a nós através da sua palavra. E Jesus, ele está combatendo a interpretação do diabo com a revelação de Deus. Se nós formos um povo que vive alicerçando a vida, que vive um alicerce de interpretações, você vai usar um certo tipo de roupa, você não vai fazer um tipo de coisa. Por quê? Porque são interpretações. Você está interpretando a palavra e você está baseando então o seu alicerce. A questão é, Jesus não pode ser interpretado, Jesus deseja ser revelado. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. O véu foi tirado, não existe nada que pode nos tirar, nos esconder a face de Jesus. Queridos, e mais, quando nós entendemos isso, Deus tem falado muito comigo, muito, assim, Ele tem martelado isso na minha mente, todos os dias, em todos os momentos, Ele tem me mostrado como eu preciso desaprender para que eu possa ter a revelação. E olha, Jesus me mostrou algo muito forte. Eu estava com dificuldade de entender, de aceitar. Jesus estava tentando se revelar para mim, eu estava falando, mas isso aqui está muito bom, não está fazendo sentido na minha mente, não condiz com as minhas interpretações bíblicas. E Jesus me levou a uma figura que foi libertadora, talvez isso te ajude. E Deus me mostrou então que eu construí
uma verdade sobre quem Jesus é. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente sabe que a verdade não é uma palavra, mas a verdade, né, o verbo se fez carne, a verdade é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então conhecereis Jesus, conhecereis uma pessoa, e ela vai te libertar. A gente sabe, queridos, doutrina, teologia não liberta ninguém. O que liberta é o conhecimento pessoal de quem Jesus é. E a questão é, se eu não conheço, olha, presta atenção nisso, se eu não conheço a verdade, se eu não conheço Jesus, eu não reconheço a presença dele, eu não reconheço, e se eu não reconheço, eu não sei como reverenciar, eu não sei como me portar diante dele. E o que acontece? Enquanto uma pessoa está vendo Jesus, as outras pessoas não enxergam, porque elas não conhecem essa verdade. Então, se você não conhece, você não vai reconhecer. Eu vou tentar explicar um pouco mais claro para você, e depois eu vou falar o que eu ia falar. É que às vezes a minha cabeça trabalha mais rápido do que minha boca. Muitas vezes, na verdade. O caminho de Emaús, a Bíblia diz que existem 2 discípulos de Jesus que estão caminhando, né, em direção a Emaús, e a Bíblia diz que o próprio Jesus aparece no meio deles. Mas a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio dos discípulos, e os discípulos não foram capazes de reconhecer que era Jesus. Agora eu te pergunto, discípulos dormiam, acordavam com Jesus, eles viviam com Jesus, não era para eles conhecerem a Jesus? Mas Jesus nos prova que você pode saber tudo sobre ele e ainda não saber como reconhecer. Você pode ter todo o conhecimento teórico sobre Jesus, mas não conhecer a pessoa dele. E os discípulos não são capazes de reconhecer o próprio Jesus que estava do lado dele. Então eu queria te dizer, se você não tem reconhecido Jesus, só talvez, assim como o discípulo que viveu 3 anos com Jesus, você precisa voltar lá atrás e conhecer, de fato, um Jesus pessoal. Porque quando você conhece Jesus, ele te liberta. Conhecereis a Jesus, a verdade, e ela te libertará. E olha o que Deus me falou. Então Jesus me mostrou, ele falou, Fi, você está aqui, você está olhando, e eu construí uma verdade sobre quem Jesus é, tá? É o Jesus que, se eu orar, ele me dá o patinete. Se eu pedir, ele vai fazer. Se eu crer, se eu jejuar, eu vou receber mais. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Se eu não fizer isso, eu sou mais santo. Se eu não fizer aquilo, eu sou mais santo. E muitas coisas que eu não coloco essa responsabilidade sobre ninguém. Essa responsabilidade é minha, tá? Para de culpar as pessoas e tome responsabilidade. Cada um de nós vai prestar contas diante de Jesus. A gente só tem um advogado, é o próprio Jesus. Se a gente não conhecer nenhum advogado, quem que vai nos defender? É sério, tem muita gente que fica falando, mas a outra igreja, mas o pastor, o líder, queridos, vamos crescer. E eu defini isso, essa verdade sobre Jesus, e eu olhei, e esse é Jesus para mim. E o que aconteceu? Um dia o verdadeiro Jesus chegou para mim, e ele falou assim, eu estou aqui, fi. E aí eu olhei para ele e falei assim, você não pode ser Jesus, porque você está sendo bom demais para ser verdade. Essa é a verdade. Você é muito bom, você é a verdade, você é bom demais, então eu não acredito em você. E Jesus está me mostrando, ele está me conduzindo a um lugar de desconstrução. Eu estou desaprendendo, eu não tenho vergonha de te dizer isso, eu estou desaprendendo. Gente, quando eu pego a Bíblia, é muito engraçado, eu me sinto uma criança. Eu leio as coisas e às vezes parece que, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? E existe uma inocência, porque Jesus, ele restaura, ele gosta de fazer isso com a gente, ele restaura essa inocência. E essa revelação da verdade vai nos libertar. Mas o que acontece é que se você não tem essa revelação do Jesus que é bom, porque Jesus é a bondade, o que você vai fazer? Você vai viver interpretando a Bíblia. E se você interpreta a Bíblia, você já está caindo em tentação. Porque é o que Satanás fala. Satanás fala, a Bíblia não diz que você pode jogar e os anjos vão te salvar? Então, uma igreja que interpreta a palavra é uma igreja que está nas mãos de Satanás. Mas uma igreja que tem a palavra revelada é uma igreja que está nas mãos de Cristo. Mas são 40 dias, queridos, que Jesus é testado, Jesus é exposto à fraqueza. Por que a fraqueza é tão importante? Por que é tão importante que nós sejamos fracos? Por que é tão importante que eu seja... Por que, Jesus, que a gente não pode ter uma igreja bonitinha, onde ninguém erra, onde todos são perfeitos? Por que, Jesus? Porque, gente, a única maneira, o único lugar na Bíblia que nos ensina sobre perfeição, o único ensinamento que nós temos sobre a perfeição, se materializando em nós, na terra, se personificando em nós, não sei se eu poderia colocar desse jeito, o único lugar que nós vemos a perfeição
tomando conta de nós, é na fraqueza. E eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, você não precisa abrir. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: mas Jesus me disse, a minha graça é suficiente a você. Que palavras lindas essas. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E queridos, não interprete errado, mas a revelação aqui é o seguinte: Paulo não está falando, vai pecar, não é a fraqueza para o pecado, mas é você assumir o seu lugar de ser humano, e você entender que você não é capaz de viver a perfeição sem que você seja fraco. Jesus não quer homens fortes, Jesus não quer mulheres fortes, Jesus não precisa da sua força, Ele é o Todo-Poderoso, não nós. Jesus é quem carrega o poder, não nós. Não existe pastor, não existe líder, não existe apóstolo, não existe missionário, não existe pregador, não existe psicólogo, não existe médico, não existe cristão, não existe pai, não existe mãe, ninguém poderoso. O único que carrega todo o poder é Jesus Cristo. E eu te pergunto, você deseja esse poder? Se você disse sim, você precisa ser fraco. Você precisa entender que de fato nós somos fracos, nós não somos perfeitos, mas na nossa fraqueza Ele se aperfeiçoa. Gente, não é louco como o reino de Deus é de ponta cabeça? A gente vive a vida inteira, lá na escola a gente aprende, olha, você precisa ser o melhor, você precisa ser isso, então você cresce, né, com um padrão na sua mente de eu preciso ser o melhor, eu preciso ser forte, eu não posso aparentar fraquezas para as pessoas. Daí você vê, né, tem várias séries agora de TV, de política, e você vê aqueles políticos aparentando uma coisa, mas na verdade é tudo podre dentro deles, e é interessante como o sistema desse mundo... Queridos, a religião, para mim, ela se encaixa no sistema mundial, tá? Eu não acho que é diferente o sistema mundial e a religião, eu acho que é a mesma coisa. Ela nos ensina exatamente isso, a religião e o sistema mundial nos ensinam a isso. Não exponha as suas fraquezas, não seja fraco. Mas Jesus olha para nós com... Gente, não sei se você consegue imaginar isso, é que eu estou conseguindo muito ver os olhos de Jesus ultimamente. E feche seus olhos e imagine os olhos de Jesus agora olhando para você. Jesus está olhando nos seus olhos. E o fato dele olhar nos seus olhos já mostra que ele está vendo exatamente tudo o que está acontecendo. Os olhos de Jesus são como chama de fogo, nada fica no fogo. Jesus está vendo tudo, mas Jesus está olhando exatamente no profundo de você. Ele está te dizendo, em primeiro lugar, está tudo bem, eu estou aqui. E em segundo lugar, eu sei que você é fraco e eu preciso dessa fraqueza para que eu me aperfeiçoe. Jesus está nos... Gente, eu sei, eu posso não ser muito velho, eu tenho 26 anos, mas eu sei que Jesus está nos convidando, gente. Eu espero que você possa ouvir o convite de Jesus. É muito leve, é muito suave servir a Deus, quando Cristo é quem faz o trabalho. É muito leve quando eu entendo que é na minha fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Não é no meu esforço, não é no meu esconderijo. Adão se escondeu, Jesus se expôs. Adão estava no jardim, Jesus estava no deserto. A exposição é o segredo, a fraqueza é o segredo. Amém, pode abrir os seus olhos. Eu creio, igreja, eu creio de todo o meu coração que Jesus está nos convidando, é um convite a vivermos no deserto. Não entenda errado, o deserto, primeiro, que quem está no deserto não tem cara de deserto. Eu vou contar um pouco do que está acontecendo comigo e com a minha esposa. Desde que a gente se mudou para Florianópolis, Deus me falou que Ele queria que eu saísse do Brasil. Eu sabia que o meu tempo em Floripa, meus dias eram contados, e para mim isso nunca foi um problema, né? Enfim, e daí Jesus começou a chamar minha atenção, Ele começou a falar algumas coisas, eu falei, amém Deus, eu estou à disposição, eu quero, eu vou. E aí
Um dia Jesus me falou assim no meu quarto: Fi, eu só vou te tirar de Florianópolis quando você não quiser mais ir embora. E, gente, eu acredito que Deus me criou com um desprendimento. Eu acredito que Deus, Ele já colocou tudo em nós que nós vamos precisar. E a unção dele é o que vai trazer o sobrenatural. Mas eu sou diferente dos meus irmãos, eu tenho um desprendimento natural. Eu sei que Deus me criou dessa maneira. Eu nunca tive problema de sair, nunca foi um problema para mim. Mas, queridos, vocês não têm noção de como estão sendo os últimos dias para mim, aqui em Floripa. Está sendo bem difícil ir embora, sair daqui. Nem quero olhar muito para algumas pessoas para não ficar chorando, que eu já chorei muito hoje. Mas enfim, daí Deus chamou minha atenção há 2 anos atrás, a atenção da minha esposa, e Deus começou a falar com a minha esposa no lugar secreto, antes de nós sermos casados, e comigo também. E daí Deus começou a falar: eu vou levar vocês. E gente, você tem que entender uma coisa sobre mim. Eu fui para os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos em 2009, eu estudei lá. E quando eu saí de lá em 2010, quando eu estava vindo embora, eu recebi uma bolsa de estudos para qualquer universidade, para qualquer lugar dos Estados Unidos. Eu podia escolher qualquer lugar que eu quisesse. Mas Deus falou: não é para você ficar. E, gente, dentro do meu coração eu não tinha vontade alguma de ficar nos Estados Unidos. E eu lembro de estar no aeroporto e falar assim: Deus, nunca mais quero voltar para cá, para morar aqui. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa cabeça. Mas Deus, você tem que entender algo sobre mim. Os Estados Unidos não é um sonho que eu tinha. Não é uma aspiração ministerial, nunca tive isso. Mas o Espírito Santo começou a falar, e ele trouxe uma pista, e ele falou sobre isso. E daí Deus falou: olha, eu vou trazer a provisão, isso e aquilo. E daí, enfim, Deus me direcionou a uma universidade, e eu sou formado em teologia. Deus me direcionou a um mestrado que tem numa universidade em Oklahoma, uma universidade muito renomada nos Estados Unidos. Um dos heróis da fé foi quem iniciou essa universidade. Oral Roberts é o nome dele. E tinha olha só o nome desse mestrado: é um mestrado de artes em missões. Então, se você me conhece, você vai falar: meu, se o Felipe fosse um mestrado, ele seria esse. E quando eu olhei aquilo, a minha esposa estava comigo, a gente falou: meu, é isso e tal. Uma semana depois veio um pastor da China para cá. Não era para ele vir, e ele falou: Felipe, a minha neta conseguiu uma bolsa numa universidade americana, mas ela não quis. Eu falei: que legal, qual universidade? Oral Roberts University. Daí eu falei assim: meu Deus, será que ele estava no meu quarto lá orando comigo? E eu falei: pastor, eu tenho orado sobre isso. Então ele me indicou para uma bolsa. A princípio seria uma bolsa total, mas eu não consegui essa bolsa completa. Eu consegui uma bolsa aproximadamente de 40%. E, queridos, eu acabei de casar. Eu tinha juntado um dinheiro para começar a vida, A gente está sem casa, eu e minha esposa, a gente não teve chá de isso, chá daquilo, e panela, e cozinha, sei lá, a gente não teve nada disso, a gente não tem nada, a gente não pode comprar nada, e mais do que isso, a gente está morando de favor na casa dos meus pais, na casa dos pais dela, por esse mês. E se você é casado, você imagina você recém-casado, passando por tudo isso, sem ter um lugar, sem ter um abrigo, assim, isso... Mãe, nada contra, pai, por favor. Com os meus sogros também, não tem nada a ver com vocês, tem a ver com o nosso processo, porque é um prazer, é uma honra estar com vocês. Mas queridos, tudo isso, no meio de tudo isso, e daí no meio de tudo isso, a bolsa sai 40%, daí eu falei: Deus... Eu nunca sonhei em estudar, não quero estudar. Agora, gastar dinheiro para estudar nos Estados Unidos, Deus, você deve estar brincando com a minha cara. Eu vou perder tempo, olha o que está acontecendo no Brasil, em Floripa. Deus falou que era para a gente ir. Eu fui aplicar para o visto, daí eu estava lá na fila do visto algumas semanas atrás, e eu falei assim: Deus, vai ser tão gostoso se esse visto for negado. Estou sendo vulnerável aqui. Vai ser tão gostoso, Deus, eu já estou vendo. E aí eu cheguei para fazer a entrevista no visto, e o cara que estava me entrevistando era um cara completamente contra Jesus, assim dava para sentir, e eu falei: meu, agora, fechou, minha resposta está aí. E aí o cara não me fez pergunta nenhuma, pegou meu passaporte, falou: seu visto foi garantido, está aqui, eu falei: amém, obrigado, cara. Enfim, para resumir a história, a gente está indo completamente pela fé, totalmente, absolutamente pela fé. Eu não tenho dúvida de que foi Deus que me chamou, eu não tenho para onde voltar. Eu queimei minhas carroças, eu afundei os meus barcos, eu estou olhando para minha frente, eu só vejo Jesus, eu vejo uma porta,
Eu vejo uma porta aberta para mim, eu vejo para mim e para minha esposa, é que nós somos um, né? Então eu falo mim, mas pensando em nós dois. Eu só vejo essa porta, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vejo Jesus lá, eu sei que Jesus está nos esperando. E sabe, queridos, realmente eu tenho vivido isso que eu estou falando para vocês sobre o deserto. Realmente eu estou vivendo essa questão do desconhecido. Realmente, e nesse momento Jesus está me ensinando, está fazendo um monte de coisa. E a última coisa que eu vou falar sobre os Estados Unidos, a gente não sabe onde a gente vai morar. A gente viaja semana que vem, a gente não sabe onde a gente vai morar. A gente não sabe aonde a gente vai morar. Nos Estados Unidos não tem ônibus como tem aqui, então a gente vai precisar de um carro. A gente não sabe como nada disso vai acontecer. Mas, queridos, eu tenho uma paz tão grande e eu fui muito relutante em falar. Eu só estou falando para vocês porque vocês são minha família. Porque eu não gosto de ficar falando e, né, assim como o apóstolo Paulo disse, tem alguma coisa que eu posso me gloriar é que eu sou fraco. É isso, nada mais. Mas, queridos, esse é o momento, essa é a vida que Deus está nos conduzindo, mas eu acredito que não tem a ver com essa oportunidade, você não é a sua oportunidade, você não é aquilo que está na sua frente, não é isso, mas tem a ver com pessoas e um povo que está enxergando Jesus. Existe uma urgência no reino de Deus, existe um chamado, mas, queridos, você consegue entender que Deus só pode contar com aqueles que dependem dEle? Se você tem outro patrão, você obedece às ordens de outra pessoa. Mas se você depende de Deus, se você entra nesse lugar de deserto, de desconhecido, se você entende, se você permanece nesse lugar, eu queria te dizer que a unção e o poder que você carrega é o mesmo que estava sobre Jesus. E mais, hoje de manhã Deus me deu uma visão e eu olhava para o deserto e eu via pegadas no deserto. E Jesus falou assim, você vai olhar, e eu passei por onde você vai passar. Eu vivi o que você vai viver, e eu acredito que isso é uma palavra para todos nós. Existem pegadas, alguém já foi à nossa frente. Jesus não está pedindo para você começar nada, Jesus está pedindo para você continuar o que Ele já iniciou antes da fundação do mundo. Existe um reino eterno. Queridos, não importa quantos anos você está na igreja, não importa o quanto você fez de coisas erradas, não importa se você acha que... Amém. Não importa se você acha que isso aqui é uma rave. Não. Ai, Tiago. Uma salva de palmas para o Ti. Te amo, Ti. Eu vou sentir muita saudade disso. Tiago. Ai. Vamos ficar em pé. Fica em pé comigo no seu lugar. Amém, Espírito Santo, obrigado, Espírito, obrigado. Obrigado, Espírito, é você que nos direciona, obrigado. Querido, feche os seus olhos aí por um momento. Existe um convite sendo feito. Tem gente que está ouvindo esse convite há algum tempo. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual é o seu presente, mas eu definitivamente sei qual é o futuro que Jesus tem para você. E existem pegadas para te guiar, existem passos à sua frente para te direcionar. Feche os seus olhos, talvez o Espírito Santo esteja falando e tocando, movendo o seu coração. Não perca esse tempo, queridos, não perca o Kairos de Deus. Existe um alinhamento celestial, existe uma dispensação sazonal para nós. Tem a ver com o tempo que nós vivemos, tem a ver com essa estação. É um convite que está sendo estendido. Eu acredito que existe um despertar que está acontecendo em várias pessoas ao mesmo tempo, em vários lugares diferentes. E tem a ver com o reino de Deus, o momento do reino de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, o Saulo, e ele está no caminho para Damasco, e a Bíblia diz que nesse caminho, eu imagino como um deserto, a Bíblia diz que uma luz muito forte brilha e Saulo é cego. Saulo, ele é cegado, ele perde a visão dele. E eu entendo que existam pessoas que estão aqui que, assim como Deus fez com Saulo, ele está ferindo a sua visão no meio do deserto, e você está completamente cego, você não está mais conseguindo enxergar sentido naquilo que você encontrava sentido.
existe uma troca de mentalidade, existe uma troca de visão, de audição. O Espírito de Deus está aqui. Abre as suas mãos no seu lugar. Espírito, eu oro para que todos aqueles que estão ouvindo o convite, Jesus, toca-os agora, Senhor. Espírito, toca-os. Eu te peço, Espírito Santo, como meu melhor amigo, eu te peço para que não são homens que nos ensinam, é o próprio Espírito. É só você que pode nos ensinar. É só você que pode nos conduzir ao deserto. É o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto. É o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto. A fraqueza é uma fraqueza direcionada pelo Espírito. Jesus, toca os meus irmãos e irmãs. Toca-os, Jesus, toca-os, enche-os. Espírito Santo. Amém, queridos. A gente vai começar a cantar essa canção e eu queria te deixar muito livre. Se você quiser vir aqui à frente, se você está ouvindo esse convite, eu sinto que é um momento de nós termos algo extravagante perante Jesus, perante o Senhor, uma resposta extravagante. Eu quero te deixar à vontade para você vir, mas é muito importante que nós construamos esse ambiente de adoração. Eu creio que Deus, Ele vai dispensar algo para nós nessa noite. Existe ainda algo que vai ser liberado. Existe algo que já foi liberado hoje, mas existe algo que ainda eu consigo enxergar. Existe algo no céu que está para ser derramado. É uma unção, é só a unção que nos capacita, é só a unção que nos capacita, é só o Espírito que pode nos guiar pelo deserto, é só o Espírito que pode nos levar para esse lugar de vulnerabilidade. Não, porque até mesmo no seu esforço humano, você pode tentar ser vulnerável, mas não é isso, não é uma vulnerabilidade esforçada, mas é o Espírito quem nos direciona, e existe uma dispensação nessa noite. Eu quero te convidar a adorar, e fica livre se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar, se prostrar, em nome de Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei,
Só temos você, Jesus, Jesus, Jesus. E pra onde eu irei? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Amém. Eu acredito que eu vejo o Espírito Santo trocando o nosso apetite, e eu vejo o Espírito Santo trocando. As pedras não nos alimentam mais, as pedras não são mais alimento para nós. Eu vejo o Espírito Santo trocando aquilo que antes era julgamento, aquilo que antes era pesado, aquilo que antes era interpretado, aquilo que estava impregnado em nós, aquelas coisas que nós falávamos até mesmo sem pensar, aquele cristianismo que nós vivíamos sem pensar. O Espírito Santo está trocando o nosso apetite. Eu sinto o Espírito Santo dispensando uma unção para discernir. A Bíblia traz a palavra de Deus como uma palavra afiada, e ela vai dividir. Eu vejo o Espírito Santo sendo essa espada para nós, dividindo aquilo que é pedra e aquilo que é pão, aquilo que vem dele e aquilo que o diabo está tentando introduzir a nós. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de religiosidade estraga o que o Espírito está fazendo. E eu oro, Deus, eu oro com zelo pela Tua palavra. Jesus, levanta guardiões da Tua palavra, que esta seja uma casa onde somos guardiões da Tua palavra, guardiões que não aceitam fermento, guardiões que não são presunçosos, que não são altivos, guardiões que não se gloriam nas conquistas, mas guardiões que preservam a essência do Espírito, guardiões que se gloriam nas fraquezas onde Cristo tem se aperfeiçoado. Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Eu sei que você está convidando muitos aqui a esse lugar de deserto, e aparentemente um lugar de solidão, um lugar de mistérios, um lugar desconhecido. Mas eu oro, Espírito, é você quem nos conduz a esse lugar, é você quem vai à nossa frente, não somos nós que escolhemos, nós respondemos a um convite, Jesus. Eu oro, Espírito Santo, dispensa esta unção, para que eles possam suportar, para que nós possamos suportar, para que nós possamos suportar a Tua unção, para que nós possamos suportar. A palavra de Deus diz em Isaías 40, versículo 3, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. É no deserto que o caminho é estabelecido. Os vales serão levantados, os montes e as colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Existe um nivelamento onde todo o orgulho, toda a rejeição, toda a inferioridade, toda a altivez, toda a presunção, o Espírito Santo está nivelando a nossa humanidade. E depois disso o versículo 5 diz, e a glória do Senhor será revelada, e juntos na unidade, em unidade, todos verão a glória, pois é Deus quem está dizendo essas coisas. Existe um percurso do deserto. Jesus está nos conduzindo a este lugar, para que a unidade ela só existe através deste quebrantamento, queridos, através deste processo no deserto, dessa dependência, e através disso, a glória ela é revelada.
Eu creio, Jesus, nisso. Eu creio, Jesus. Eu creio nisso sobre a nossa casa. Eu creio, Deus, que o que está acontecendo é profético. Eu creio que o nosso envio é profético. Eu creio que o Senhor está expandindo essa casa para as nações, Deus, mas não para estabelecermos um reino próprio, mas para continuarmos o teu reino, Jesus. Eu oro para que os meus irmãos tenham coragem, ousadia no deserto. O Espírito Santo é quem está nos conduzindo. Não tenha medo, é o Espírito Santo quem está nos conduzindo. É o Espírito Santo quem está nos levando. É o Espírito Santo quem está ditando os passos. Não é uma coincidência, não é uma interpretação. O Espírito é quem nos conduz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos voltar a cantar essa música. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Oh, yeah. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei, Jesus, pois teu é o reino, a ti pertence o poder e a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, a ti pertence o poder pra sempre, pra sempre. Glória ao nome do Senhor. Como igreja, nós queremos agora também termos um tempo, desse tempo do ministrar, do liberar do Senhor. Nós queremos orar pelo Felipe e pela Júlia. Essa próxima semana eles estarão embarcando e nós queremos orar com eles, orar por eles. Amém? Eu gostaria de chamar aqui os pastores, os nossos pastores. E eu não sei, acho que a gente poderia cantar ainda esse mesmo cântico, um cântico de adoração. Nós vamos adorar ao Senhor, amém? Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, adorar ao Pai. Como tem sido preciosa esse falar do Senhor a nós como igreja nessa noite. O adorar ao Senhor, o adorar ao Senhor. O reino do Senhor é estabelecido na adoração, amém? E não há outra coisa que nós possamos desejar
do que exatamente isso, o Senhor ser estabelecido. Amém? Então nós vamos adorar, não sei, talvez isso. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ei, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós temos sido tão desafiados pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Senhor, nós temos realmente sido desafiados, Senhor, a entrarmos no deserto, a entrarmos nesse deserto com o Senhor, de ouvirmos a Tua voz, Senhor, de sabermos que o Senhor está à nossa frente, Senhor, Senhor, eu sinto tão forte o Senhor ministrando essa palavra a essa igreja, o Senhor nos desafiando a esse tempo novo, Senhor, de uma transformação, de uma mudança, Senhor, de algo novo que o Senhor está trazendo, Deus, de uma identidade tão forte em Ti, Jesus, Senhor, e eu sinto também tão forte sobre o Felipe e a Júlia, Pai. Deus, nós não teria sentido, Senhor, nós criarmos os nossos filhos se não fosse para a Tua glória, Senhor. Não teria sentido, Senhor, todo o investimento, Deus, desde o nascimento, Senhor, desde a consagração do ventre, Senhor, nossos filhos foram gerados para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor, para estabelecer o Teu reino na terra, Jesus, para que o Teu nome fosse engrandecido e exaltado, Senhor, e como parte do Teu plano agora, Senhor, nós os comissionamos, Senhor, com a bênção do envio, Senhor, como igreja, nós os enviamos debaixo de autoridade, Senhor, debaixo da Tua unção, Senhor, debaixo da Tua graça, como parte desta igreja, Senhor. Deus, eles têm sido ungidos, eles têm recebido uma unção especial, Senhor. Deus, eles estão comissionados, Senhor, debaixo, oh Pai, da Tua unção, da Tua direção. Nós sabemos que não é apenas um estudo, Senhor, nós sabemos que o Senhor está traçando o caminho há muito tempo. O Senhor tem feito isso, o Senhor tem confirmado através de palavras, o Senhor tem trazido através de visões. O inimigo tem tentado desviar durante tantas vezes, mas Senhor, o Felipe é Teu, Senhor, é Teu, tem sido boca Tua, Senhor, Deus, e muito mais, a sua boca é ungida para Ti, Senhor. Senhor, que muito mais seja destrancada ainda, Senhor, uma liberação de línguas, uma fluência, Senhor,
Oh Deus, aonde Tu quiseres usar o Felipe e a Júlia, Senhor, que eles sejam destravados, destrancados, Senhor, assim como eles têm sido usados para destrancar pessoas, para destravar destinos, Senhor, que eles sejam destrancados, Senhor. Todo o Teu propósito para a vida deles, nós declaramos que se cumpre, Senhor, que se cumpre na totalidade, Senhor, nada poderá impedir. Deus, nós clamamos por sebes ao redor que se levantam de proteção, muros que se levantam, Senhor, de proteção. Os Teus anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. Senhor, nós declaramos provisão financeira. Nós sabemos que nós não dependemos de provisão humana, Senhor. Deus, nós temos aprendido isso durante toda a nossa vida. Os nossos filhos têm aprendido isso, Senhor. E eles continuam, Senhor. Eles continuarão sendo servidos, Senhor, por Ti mesmo, Senhor. O Senhor vai enviar, eu consigo ver o Senhor enviando provisão para vocês. Nada faltará e haverá em abundância. Oh Deus, a casa deles será a Tua casa, Senhor. O repouso deles será o Teu repouso, Senhor. Deus, eu profetizo a Tua bênção, a Tua proteção. Eu profetizo, Senhor, os Teus milagres na vida da Júlia. Saúde, Senhor, proteção na vida da Júlia. Senhor, a Júlia é protegida agora, ela é guardada em Ti, Senhor. Aonde você pisar, Júlia, o Senhor estará com você. Você está guardada e protegida no Senhor. Eu vejo o Senhor dizendo para você, Júlia, todos os teus dias foram contados. Você tem sido guardada para esse momento. Eu tenho te colocado do lado desse homem, porque você é uma mulher de Deus. O Senhor te diz: eu vou te usar poderosamente, por onde você andar, onde você estiver. Nada vai te segurar, Júlia, nada vai te prender. A tua visão é estendida e é alargada. O teu coração é dilatado para amar as pessoas, para sentir as necessidades e tocar as pessoas, e tocar nas necessidades das pessoas. Deus vai te dar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você não vai ter que ficar muitas e muitas horas aconselhando, mas muitas vezes vai ser uma palavra só que vai liberar a cura do Senhor sobre vidas. Unção de cura sobre a tua vida, cura física e cura emocional estará sobre você. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor está sobre você de uma forma tão viva, tão abundante. Eu vejo você naquela universidade sendo tremendamente usado pelo Senhor. Os dons do Senhor sobre a sua vida, os seus ouvidos abertos para ouvir o que ninguém mais vai ouvir. Em nome de Jesus, sejam liberados, sejam enviados debaixo da autoridade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fih, Júlia, deixa eu só repartir algo rápido com vocês. Na semana passada, enquanto vocês estavam sendo ordenados, Deus me deu uma visão a respeito de algo que vocês estavam recebendo. E eu vi ali um presente, uma caixa, que era aquilo que é a única coisa que vocês precisavam. Ali não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha dinheiro. Ali tinha uma joia escrito coragem. Vocês estavam recebendo coragem, enviados. E eu via novamente essa caixa com vocês, essa joia, só que eu olhava de novo, tinha muita coragem ali. E o Senhor me falava sobre algo, quando nós recebemos dele, nós recebemos para nós, mas quando existe tamanha abundância, é que a gente também precisa repartir. Vocês estão sendo enviados como encorajadores. Lembrem dessa palavra. Os lugares que vocês entrarem, vocês terão a coragem de vocês para entrar neste lugar, mas a coragem também do Senhor a ser repartida com aquelas pessoas. Deus está levando vocês para lugares estratégicos, para vocês encorajarem pessoas, irmãos em Cristo, lugares que Ele precisa de pessoas, mas Ele precisa de pessoas com coragem, que vocês estarão sendo levados a esses lugares, para repartir a coragem que Deus tem dado a vocês. Amém? Ju, é muito forte, assim, né? Enquanto você pregava, Felipe, eu sentia planícies, caminhos aplainados.
caminhos livres. O Senhor tem colocado caminhos planos debaixo dos pés de vocês. E o que a pastora Velma, quando ela orava sobre a questão da provisão, eu tive tanta certeza, já aqui quando a gente estava orando, nada vai faltar. Nada. E essa coragem que o Edivaldo falava, vocês são a representação dessa coragem, porque quando a gente está perto de pessoas que ousam, que creem, isso influencia demais. As pessoas se encorajam a viver pela fé, as pessoas entendem que aquele Deus da Bíblia é o Deus de hoje, que faz as mesmas coisas, os mesmos milagres. E eu creio, sabe, queridos, é tão lindo ver isso. A oferta de vocês é muito especial e Deus já tem dito, olha, nada vai faltar para vocês. Tem tudo, Deus já está provendo tudo, de verdade. Vocês sabem disso, mas eu estou reforçando. Em nome de Jesus. Felipe, eu estava ali no banco agora, você estava finalizando, eu tive uma visão de você, me corrige, você é um cloudman, né? Homem das nuvens. E eu consegui ver você em cima de umas nuvens, como se você estivesse surfando assim. Eu nunca surfei, mas deve ser muito difícil, né? muito menos surfar numa nuvem, né? E eu vi assim, havia ali um certo desconforto, você tenta se equilibrar numa nuvem, e eu via Deus te colocando nessa nuvem, né? E é muito legal ver que quando você olha para uma nuvem, ela sempre está mudando de forma, está mudando de lugar, ela não para. E essa nuvem, você vai estar nela, mas você vai se ajustar a isso em todo o tempo. E a nuvem vai te levar a muitos lugares, muitas vezes muito rápido, muitas vezes muito devagar. Mas eu vi assim o seguinte, que Deus quer que você esteja nessa nuvem mesmo dele, porque a nuvem ela foi feita para ficar em cima. Então, lá de cima você vai ter uma visão de onde Deus quer te levar, né? E eu creio nisso muito forte para a tua vida. Fica tranquilo, Deus vai te levar para cima na nuvem dele. Às vezes vai dar aquele desconforto nas pernas, parece que você está pisando no nada, mas é esse lugar aí. Mas lá em cima Deus vai falar, ó, é ali que eu quero que você olhe, é para lá que eu quero que você ande. Amém? Amém, Ju. Sexta-feira, né, que estava na conferência da família, a gente se abraçou ali e o Senhor colocou algo no meu coração a respeito de vocês. Não há dúvida que o lugar que Deus tem para vocês é muito alto e a gente não consegue ver outra coisa, né? Deus tem coisas muito grandes, coisas altas, mas Deus colocou no meu coração aquele texto: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E não é uma palavra de exortação porque vocês não estejam sendo fiéis no pouco, vocês são fiéis, mas é uma palavra de sustento. Vai haver momentos que vocês vão olhar e cadê o grande, né? O grande vai acontecer como uma escada que vai levar para um lugar muito alto, mas tem degrauzinhos. E quando vocês acharem que possa não estar acontecendo nada, continua sendo fiel. Continua sendo fiel nas pequenas coisas que Deus colocar nas mãos de vocês. Sejam fiéis. Cada vez que vocês forem fiéis, vocês vão estar subindo, até as grandes coisas que Deus vai confiar em vocês. E não existe quem tenha deixado pai, mãe, casa pelo reino de Deus que não vai receber nesta vida e no porvir. Nada vai faltar para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Júlia, eu já compartilhei com o Fih um pouquinho, mas hoje à noite Deus me deu a continuidade, a visão, mas eu via vocês abrindo uma porta, né, a gente tem falado do desconhecido, né, mas uma porta que estava trancada até então. Era como se vocês estivessem abrindo uma porta que ninguém ainda abriu.
E por essa porta, quando vocês passarem por ela, vocês estão, é como se Deus está levando vocês a abrir ela ainda. Vocês não abriram. Deus está conduzindo vocês. Mas no momento que vocês abrirem essa porta, eu vi pó de ouro caindo sobre vocês. Eu falei, Deus, mas o que significa isso? É provisão? O que é isso? Né? E eu não via sobre a mão de vocês esse pó. Era sendo jogado sobre vocês, assim. E eu via como se várias pessoas sendo atraídas por causa disso. As pessoas não entendiam que vocês tinham um brilho diferente, vocês tinham uma expressão. Era como se as pessoas estivessem chegando bem pertinho para ver o que ela tem de diferente, o que ele tem. Eles não conseguem identificar, mas são pessoas muito, como que é a palavra? Muito dentro da sociedade, são muito diferentes. São muito autênticas, tem uma expressão diferente, não consigo achar a palavra agora, mas são pessoas de proeminência dentro da sociedade que olham para vocês, elas vão ser atraídas até vocês por causa dessa presença, desse pó, né, que é a presença do Espírito Santo, é Cristo sendo refletido na vida de vocês. E essas pessoas vão ajudar vocês a destrancar as próximas portas, de vocês serem levados para esse lugar. E quando vocês menos olhar para trás, assim, vai ter uma multidão passando por essa porta, seguindo vocês, suportando vocês. E algo que Deus falou muito comigo quando eu subi aqui, que vocês precisam, não sei se vocês estão gravando isso, se as palavras que vocês estão recebendo, se vocês estão escrevendo, mas vocês precisam guardá-las, porque vão chegar momentos que vocês vão precisar ouvir tudo isso de novo, para encher o coração de vocês de fé, para vocês lembrarem que é o Senhor que está conduzindo vocês. Assim como a pastora Flávia falou, vai ter momentos que vocês vão falar, tá, cadê? Não estou vendo nada está acontecendo. Mas é a fé, né? A confiança em Deus, vocês precisam nutrir o ouvido de vocês com as palavras do Senhor, para vocês permanecerem no lugar, porque às vezes algumas portas vão ser abertas que não são do Senhor, passagens mais fáceis, e que vocês vão ter que discernir esses momentos, de vocês sempre ouvirem essas palavras, e de vocês falarem, não, é por aqui mesmo, a gente acha que tá dando tudo errado, mas é por aqui mesmo, é o Senhor que vai abrir a porta, como o pastor Samuel falou, com aquela credencial que quando vocês chegarem, acho que foi o Gabi, que vocês vão chegar na frente da porta, e ela vai se abrir de uma maneira sobrenatural. Guardem isso no coração de vocês. Algo muito simples que Deus falou comigo, e foi até no momento do Tiago, né? Um momento especial do Tiago com a Rave. Mas eu acho que foi de Deus ter acontecido isso, porque tudo na vida de vocês é profético, né? Enquanto você estava ministrando e aconteceu esse momento da Rave, Deus falou comigo, o inesperado. Eu vou fazer coisas inesperadas na vida de vocês. Quando vocês estiverem, sabe, de repente está tudo normal, o inesperado vai chegar, de repente a rave vai chegar, né? E vocês vão se alegrar, e vocês vão rir, e vocês vão, meu Deus, o que está acontecendo? E eu sinto muito forte isso, do inesperado. Muitas vezes vocês vão viver esse inesperado. E também uma coisa que é a unção de multiplicação. Eu já falei isso para a Júlia, particularmente, né? Mas vocês têm uma unção para multiplicar, porque o coração de vocês é um coração doador. Então tudo que vem para vocês, vocês multiplicam nas pessoas, né? E eu creio até mesmo na questão financeira. Enquanto todo mundo estava falando, eu creio que... Eu não sei se vocês vão testemunhar uma coisa que vocês vão testemunhar assim, gente, a gente foi sem nada. Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente está recebendo tanto que a gente está abençoando outras nações, outras pessoas, outras igrejas. Porque Deus pode confiar coisas grandes para vocês, porque vocês não vão reter, mas vocês vão multiplicar e vocês vão abençoar muitos. Então, é isso. Amém? Aleluia. Estende as tuas mãos aqui à frente, nós vamos orar. Amém, Pai, nós só temos motivos que te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela revelação da Tua parte às nossas vidas. E podemos estar fazendo parte nesta hora do reino de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque cada um de nós, como Tua igreja, Teu corpo, fazemos parte deste momento, o Teu momento sobre a face da terra, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela correspondência, Senhor, do coração do Felipe e da Júlia,
a correspondência à tua voz, à tua direção, Pai. Nós somos gratos, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Leva-os, ó Deus, leva-os, Senhor, e tudo aquilo que está proposto, que o Senhor tem falado, agora em nome do Senhor Jesus, nós chamamos a existência. Senhor, que venha à luz, ó Pai, que venha à luz o implantar do teu reino em nações, em vidas, em países, em cidades, em locais. Que venha o teu reino, Senhor. Nós te damos graças, Pai, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero só deixar com você o seguinte: esse tempo, a palavra que o Senhor trouxe a nós, e esse momento, quero dizer que é um marco da parte do Senhor, um marco profético. Isso assim, por algumas vezes Deus esteve trazendo uma visão ao meu coração sobre hoje sendo um marco na sua vida. Eu vejo Deus dizendo assim: é um marco para a vida da igreja, a congregação como um todo. Eu não sei ainda o que Deus vai fazer, mas daqui para frente vai ser diferente. Alguma coisa o Senhor vai estar fazendo na sua vida, no nosso viver. O Senhor já está fazendo, amém? Mas como um marco os dias de hoje, amém? Desse tempo do enviar. E esteja preparado, porque o Senhor quer te usar, quer te enviar, quer te levar também ao propósito, aquilo que Ele tem acerca do reino de Deus sobre a face da terra, amém? Deus te abençoe, uma semana tremendamente abençoada na graça e na paz do Senhor. Mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade